Olá, tenebreiros, tenebreiras do Brasil e do mundo, e você que caiu aqui de gaiato, esse aqui é o Tenebrios Dedé, o Café com Tenebre, que a gente hoje está falando sobre tenebre e hoje a gente vai falar da parte 2, como você ter uma boa larva. E isso aí vai ser muito importante para você. Ontem a gente falou sobre o farelo e hoje a gente vai falar como você deve ter uma boa larva e os cuidados de uma larva. Eu quero falar aqui também hoje, agora, nesse momento, eu quero falar da Proceto. A Proceto é a maior empresa de tenebre gigante aqui do sul do país. E se você deseja negociar inseto, o telefone dele está aqui embaixo. E diz que você viu aqui no Café com Tenebra que vai ter um precinho bom aí para você, beleza? Telefone aqui do Ricardo diz assim: Ricardo, viu o anúncio no Café com Tenebre. E diz pro Ricardo lá que você viu aqui no Café com Tené. Vai ser muito interessante isso para você, tá? É... Bem, vamos lá então. É... Como ter uma boa larva? É o que todo mundo quer, né? Não é verdade? Bem, primeiro a gente vai ter que falar sobre o seguinte: ter um substrato adequado, ter uma umidade controlada dentro do seu incentário, temperatura ideal, alimentação adequada e limpeza regular. Para vocês terem uma ideia, pessoal, as larvas de tenebras precisam ter um substrato rico em nutrientes para se desenvolverem melhor. Então não adianta, muito tempo atrás, eu só colocava é, farelo de trigo. Mas é uma coisa interessante que eu vou falar aqui, uma coisa bem interessante. O farelo de trigo, só o farelo de trigo, ele dá muito resultado, olha só, com o tenebre gigante. Mas o tenebre gigante ele tem que estar numa temperatura de 33 graus. Mas aí o farelo de trigo, mas ele é muito fraco. Qualquer outro especialista vai dizer isso. Daí vem todo a parte da alimentação adequada para ele, quando você começa a botar uma fonte de umidade que é rica também, como cenoura, o chuchu, a abóbora, abacaxi, tá entendendo? A manga, tá entendendo? Você sabendo botar de qualidade e a quantidade certa na caixa, eles vão se alimentar muito bem, tá entendendo? Muito bem, tá? Folha de alface, folha de couve, eles vão se alimentar muito bem e vai ser rico de nutriente para eles, tá? E eles vão ter um crescimento muito veloz com essa temperatura. Já o tenebro molitor é diferente quando o substrato tem que ser adequado. A gente tem que usar o farelo de trigo, a gente tem que usar o farelo de aveia, o farelo de milho, ou até mesmo fazer um mix para você poder elaborar a sua própria ração para o tenebro dar uma crescida. Mas a temperatura que tem que ser controlada do tenebro molitor tem que ser ali 28 graus, aonde não morre as microlarvas, não morre larvas adultas e não morre tanto besouro. Porque daí o besouro, que é o maior problema na temperatura do molitor, é o besouro. Tem que ter uma média ali de 28 no máximo e ter bastante fonte de umidade para ele. Fonte de umidade para larva, para microlarva também. Antigamente não se colocava fonte de umidade para microlarva. Hoje eu coloco fatias finas de cenoura e eu vejo que eles vão comendo e já vão se desenvolvendo melhor. Hoje a gente consegue ter larvas de 50, 55 dias. Antigamente demorava 3 meses. Então a gente está desenvolvendo bom trabalho para conseguir ter larvas boas, né? Uma outra coisa que a gente tem que ter, a temperatura ideal, que eu falei aqui, ela vai entre 25 e 30 graus. 28 para o tenebro molitor, 30 para o tenebro gigante, mínima 25. Mínimo é 25, agora o máximo 30. Isso é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando no ambiente. E outra coisa, você tem 30, 40 caixas, estão dentro de uma sala, teu termômetro está ali.
colocado na parede, 29 graus. Vai lá, pega um termômetro pequeno para medir o meio da caixa. Vai lá ver o meio da caixa da produção. Lá, a caixa número 35, lá no meio de 60 caixas. Lá no meio, número 35. Você vai ver que ela vai estar com uma temperatura muito maior. Se você tiver 1 quilo de tenébrio ou tiver 0,5 quilo de tenébrio. Porque o bafão vai ter ali. Por isso que você tem que ter um controle de ar dentro do seu incentário quando você tiver com muitas caixas em desenvolvimento. Uma outra coisa, a limpeza regular. Cara, a limpeza é o tópico. A gente tem que remover regularmente os restos de alimentos não consumidos e as fases da larva para manter um ambiente limpo e evitar os odores desagradáveis. Agora, isso aqui vai para o tenebro gigante. Se você consegue uma boa estrutura para 55 dias, você só faz uma peneira, que é a peneira para venda. Se demorar acima de 50 dias, você vai precisar fazer mais peneiradas, tirar as fezes do tenebro. E vale para o tenebro molitor também. Até 50 dias não precisa peneirar, desde que ele saiu do ovo, microlarva até ficar adulta. Deixa ali, não precisa peneirar, só em caso de ter muito e começar o odor, que geralmente o gigante faz isso, aí você peneira. Uma outra coisa, o espaço. A gente tem que fornecer um espaço adequado para as larvas se movimentarem, se desenvolverem. Um recipiente largos, rasos, para permitir uma distribuição uniforme das larvas e uma melhor ventilação. Então, não adianta ter uma caixa muito apertada, aquele monte de larva lá dentro, ela não vai desenvolver como larva, ela vai ficar estressada, ela pode morrer. Então, isso tudo, gente, são orientações dadas por nós criadores para você. E por mim, que já tenho uma boa experiência, uma larga experiência. E eu mesmo eu tenho muita experiência de erros que cometi. E hoje eu não cometo mais esses erros. E hoje eu tenho um bom desenvolvimento para os tenébrios. Tem até que arrumar mais equipamento para o melhor desenvolvimento. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai ter que ir melhorando. Beleza? Um abraço para vocês, fique com Deus, sucesso sempre. Deixa um comentário, um like, que esses vídeos aqui dessa semana é muito importante para você que está começando uma criação de tenébrio, tá bom? São dicas de curso isso aqui, dicas de curso.